Pessoal, dando uma passadinha aqui por indústria e minério, vamos passar em Uzi Minas. Ela deu uma pernada de baixa, fez um repiquezinho aqui, entregou mais uma pernada de baixa. Pessoal, é muito engraçado, eu tive reparando aqui, nós vermos o preço subir com barras vermelhas, né? Bem interessante, né? É difícil a gente ver esse movimento aqui. Bom, tá aí, né? Uzi Minas entregou uma pernada forte de baixa, tentou um pequeno movimento de alta aqui fraco, outro movimento de alta fraco. E para Uzi Minas, pessoal, vamos ver que alvo que ela conseguiu atingir aqui, se ela já chegou no alvo de baixo, a gente pode esperar já que ela chegou no suporte. Ó, o primeiro alvo de Uzi Minas foi atingido aqui nesse ponto, o segundo alvo, e pode ser que ela venha buscar aqui o valor de 16,12, pessoal. Próximo já tentando encontrar a média de 200, né? Nós vemos a média de 50 fazendo uma pequena curvatura aqui já para baixo, ou virando flat, né? Tem aqui a média de 9 dando suporte no movimento de baixo e a média de 20. Então realmente a gente tem alvo aqui para 16,12. O saldo de volume dessa ação ele entregou bastante, né? Ele deu um pequeno movimentinho de alta aqui nessa barra da sexta-feira. Não tem compra para Uzi Minas hora nenhuma. Quem tiver vendido pode manter. Dando uma passadinha aqui pelo semanal, pessoal, realmente Uzi Minas pode ser que chegue lá tranquilo no preço de 16,12. Porque a gente vê que no semanal ela chegou a agredir a média de 20, que fechando abaixo da média de 20. Talvez para segunda e terça-feira a gente veja aqui no diário um pequeno movimento de alta, né? Um repiquezinho aqui, porque ela já esticou bastante. Então talvez a gente veja aí uma ou duas barras de alta aqui. Porque o que a gente pode esperar também para o gráfico diário, pessoal, são correções mais profundas. A gente vê que aqui temos um pullback aqui, que foi um pullback raso, né? A gente vê aqui outro pullback raso. Então pode ser que a gente venha presenciar aqui já um pullback um pouco mais profundo e complexo antes dele entregar esse último movimento, né? Talvez esperando essa média de 20 chegar, a média de 50 virar para baixo. Então para Uzi Minas, pessoal, não temos nada agora. Vamos dar uma passadinha aqui para o Goal, que está da mesma forma, né? Desde quando eu comecei a fazer vídeo aí para vocês, dia 25 do mês passado, eu já vinha falando que essas ações aqui não estavam interessantes para estar trabalhando nesse movimento, né? Então a gente vê aqui um movimento de Goal buscando ainda o primeiro alvo, né? Então, pessoal, a gente vê aqui que tivemos aqui um pivô armado nesse ponto, né? Ele veio para a perca do pivô, fez um repiquezinho aqui e confirmou a perca desse fundo, né? Isso aqui foi a confirmação do pivô. E o alvo do pivô, pessoal, eu costumo fazer a projeção da última pernada de alto, mas você pode projetar o pivô aqui, vai dar praticamente a mesma coisa, que os alvos eles estão juntos, né? Vemos que o volume entregou bastante aqui, né, pessoal? Então, para Goal, talvez ele venha buscar aqui a média de 200 ou o fundo do canal com essa correção mais profunda. A gente tem que acompanhar o minério de ferro, que é negociado lá em Dalian, né, pessoal? Porque isso aí ele influencia bastante aqui no preço de Goal. Vamos dar uma passadinha aqui no semanal. Podemos ver, assim como olhando em Uzi Minas, um repiquezinho de alta aí no gráfico diário, porque o fechamento foi em cima da média de 20, e as médias aqui elas são um pouco esticadas. Então, para quem quer pegar uma venda em Goal, é interessante ficar de olho aqui nesse preço, né? A gente pode ver aqui um repiquezinho aí de segunda e terça, igual eu tinha cantado lá em BOV, né? Então a gente pode ver esse repiquezinho aqui, a média de 9 chegando e a média de 20 autorizando esse movimento de baixo aqui. A gente pode vir pegar esse movimento aí, né? Então é necessário esperar uma correção. Nós vemos que ele entregou uma perna de baixa, corrigiu, um pullback raso, entregou perna de baixo, corrigiu aqui, já foi um pullback um pouco mais complexo, ó. Nós vemos que ele fez um movimento um pouco mais complexo aqui nesse pullback, né? Então aqui a gente já entrou num canal de correção profundas e longas e profundas, né? Aqui novamente a gente vê uma correçãozinha um pouco mais complexa e pode ser que a gente possa esperar isso aqui para essa semana também, né? Quem sabe uma correçãozinha mais complexa aqui, que dure a semana inteira antes dele vir entregar esse movimento de baixa, certo? Vamos dar uma passadinha aqui, GGBR4, que se eu não me engano está no mesmo caminho aí das outras ações, né? Bom, GGBR4 do mesmo jeito fez aqui um movimentinho de baixo, uma correção curta, aqui uma correção um pouco mais complexa, né?
Aqui o pivô foi formado aqui, ele perdeu o pivô, né? Aqui a gente vê um pequeno repiquezinho aqui na média de 20 para confirmar, para a média de 20 da autorização para a perca do pivô. E o alvo do pivô a gente tem aqui em 21,30 e possivelmente 28,31 e possivelmente chegando em 26,14 aí. Eu não duvido que o preço chegue aqui, pessoal, porque realmente essas ações elas necessitam de uma correção. Elas subiram muito forte, muito rápido e muito violento. E vamos ver o que mais pode estar servindo de suporte aqui nesse preço aqui pra gente, pessoal. Realmente seria só a média de 200, né? Se ele romper 200 e vir a 22, a gente tem essa zona aqui de resistência do topo do lockdown aqui, né? O topo pré-lockdown aqui, né? Então, que realmente o preço ele necessita dessa correção, pessoal, porque pós-queda do lockdown, a gente tem um movimento de alta muito forte, com poucas correções, né? Então, se a gente vê a correção, se ele for fazer a correção de todo esse movimento aí, pegando o último topo, a gente pode estar vindo ver uma queda aqui de 28%, realmente ele está vindo fazer esse movimento de queda aqui em 26, 24%. É bem confirmado esse alvo de 26,24, porque seria uma correção de 38,2 de Fibonacci, né? Então esse alvo aqui é bem interessante, pessoal. É um alvo que realmente se confirma aqui em 26 e para uma correção saudável que essa ação necessita, né? Nós vemos que essa correção que foi uma correção curta, ela não chegou aqui no 38. E se a gente for projetar a próxima correção aqui 26, e ela pode também estar vindo aqui em R$22, que seria a correção de 50% do preço, né, pessoal? Porque ele chegou aqui 37, chegar a 22 aqui também não descartamos essa realidade aqui não. Porque aqui no semanal a gente vê que ele também fechou aqui em cima da média de 20. A gente vai estudando, o gráfico vai ficando bem rabiscado, né? E a gente pode esperar aí também um repiquezinho de alto para essa segunda, terça, quinta-feira, uma correção um pouquinho mais profunda, né? Mais complexa. Esperando que as médias elas venham aqui confirmar para a gente essa queda. Então a gente pode estar vindo pegar um movimento de baixa aqui sim. Quem tiver o interesse pode estar abrindo venda aqui depois dessa correção, com a média de 20 autorizando, a 50 a gente vê que ela começou a virar para baixo. Então a gente tem orientações de venda aí para essas ações. Pessoal, Vale, vamos lá em Vale. Vale é muito forte, Vale é complicado a gente recomendar venda em Vale, mas o que eu vejo aqui em Vale? Lateral, nada confirmado em Vale, né? Ela perdeu a média de 20, perdeu a média de 50, que é muito importante. A 50, ela para mim, ela é uma média que assim, depois da 200 é quem confirma a tendência do gráfico. A 200 seria uma média que mantém a tendência macro, né? E a 50 seria uma tendência secundária. Então ela perdeu a média de 50, ela chegou a fechar aqui abaixo do que seria o pivô formado, né? E um pivô real, porque os preços eles chegaram a fechar abaixo da média de 20, fechou acima da média de 20, fazendo um topo mais fraco, né? Zigue-zagueou e agora ela perdeu o pivô aqui, né? Ele chegou a fechar abaixo do pivô. Pode ser que a gente veja o mesmo movimento das outras ações, um repiquezinho de alta aqui, para as médias darem autorização da gente buscar uma venda, né? Então pode ser que Vale realmente venha fazer uma correção mais profunda também, porque é uma ação que subiu muito forte. Alvo para Vale, de início, a gente teria alvo em 100, 96 e 88, bem próximo da média de 200. Se nós formos analisar aqui o saldo de volume, vemos que nós tivemos os topos de saldo de volume, eles não ultrapassaram esse topo aqui do começo de 2021. Porém, esse último topo aqui, ó, nós vemos que ele veio perdendo o saldo de volume junto com os topos, né? Então, possivelmente a gente pode vir abrir venda para Vale aqui, possivelmente, porque perdeu as médias pode estar vindo autorizar isso aqui, viu, pessoal? Vamos dar uma passadinha no semanal, ver como que tá. Então, pessoal, no semanal ela não perdeu a média de 20, a correção continuou saudável dentro do semanal. Para o gráfico semanal, a gente pode estar vendo simplesmente uma bandeira de alta, certo? Simplesmente o gráfico pode estar vindo fazer uma correção, aquela correção saudável, né? Esperando a média de 20 chegar, para que a gente possa ver vamos fazer aqui um desenho, né? Mais umas barrinhas de baixo aqui,
né, e para que a gente possa estar vindo ver um movimento forte de alta aí para Vale, né? Então no semanal a gente tem isso aí. Para o diário a gente tem, estamos abrindo venda aí para Vale, se vir confirmar esse movimento aí de baixo, certo? Klabin, pessoal, Klabin eu risquei uma compra. Para mim, Klabin, ela sem autorização gráfica nenhuma, eu deixei bem claro que não tinha nenhum movimento técnico gráfico aqui que autorizava uma compra de Klabin, mas eu acreditei que ela tinha encontrado um fundo, né? E eu entrei numa compra em Klabin, se eu não me engano, no rompimento desse doji aqui, certo? Foi falho, né? O meu stop foi no fundo do doji, então eu tive um risco muito curto, né? Um prejuízo pequeno, né? Mas aí de nem 1,5%. Nós vemos que Klabin aqui, ela formalizou um possível fundo duplo, porque nós vemos uma briga vendedora muito forte nesse candle de sexta-feira aqui, que ele deixou uma barra de cauda muito forte, né? Ele agrediu a média de 20. O ideal aqui para confirmar uma virada de tendência, primeiramente, é uma barra virando a média de 9 para cima, agredindo novamente essa média de 20, mas o que confirma mesmo uma reversão desse movimento de baixa é um movimento de pivô em cima da média de 20, para novamente tomar essa média de 200 aqui e deixar ela para trás para o movimento começar a fazer, o preço começar a fazer o movimento de alta novamente, né? Não temos divergência aqui no gráfico, no OBV, mas talvez em outros indicadores a gente veja a divergência, né? Igual estamos vendo a divergência aqui no estocástico, uma divergência muito forte, né? A gente vê que o preço ele foi para baixo aqui, porém no estocástico ele está indicando uma alta, né? As bandas de Bollinger elas começaram a fechar, isso a gente entende que é uma diminuição de volatilidade. Eu uso muito pouco esses indicadores, pessoal, como banda de Bollinger, estocástico e MACD, mas são indicadores que eu considero importantes. E dependendo do movimento, eu busco eles sim. Eu acho interessante a gente estar olhando esse tipo de indicador, mas assim, muitas vezes eu consigo enxergar o que esses indicadores eles falam para a gente, eu consigo enxergar no próprio movimento do preço. Então eu não costumo olhar eles, porque o preço ele grita nitidamente aqui para a gente, ele mostra para a gente o que esses indicadores mostram, né? Isso é tempo de tela que você vai ganhar esse feeling aí, né? O que acontece? A gente vê aqui que as médias do MACD, elas fizeram sim, a gente vê que o MACD passou para cima da média, né? Fez a divergência de alta, a gente vê que aqui nós temos fundo mais baixo, né? E esse fundo do preço que foi mais baixo, o MACD está indicando um fundo mais alto. Então pode ser que a partir daqui a gente possa ver um movimento de reversão. Comprei muito cedo, no momento eu não esperei um fundo duplo, eu não parei para olhar uma certa divergência, não me liguei nesse ponto, mas a gente pode estar vendo aí uma possível reversão de tendência em Klabin, né? Vamos dar uma passadinha aqui no gráfico semanal. Então, no gráfico semanal, pode ser que ele segurou só na média de 50, né? Ele deu uma segurada aqui na média de 50. A gente vê que realmente teve uma força compradora forte aqui, né, no semanal. O OBV ainda está entregando o volume desse preço bastante, né? Esse preço ele está segurando aqui também. O que está servindo de suporte para ele? Essa zona aqui, pessoal, essa acumulação aqui, pessoal, é conhecida como preço médio dos grandes players, né? É nesse ponto aqui que nós vemos os grandes players fazendo uma acumulação, um encarteiramento desse preço, né? O que eles estão fazendo? Eles estão encarteirando, comprando ações sem que o preço saia. Eles encontraram um local de preço justo, onde eles fazem esse encarteiramento, depois explodem o preço. Né? A gente vê aqui um possível movimento de ombro, cabeça a ombro no semanal, onde ele perdeu a média de 20, que seria a lackline, né? Se esse ombro, cabeça a ombro, ele já se confirmou. Normalmente o movimento de ombro, cabeça a ombro, ele dá 2 vezes o tamanho da cabeça para baixo, depois da neckline, né? Se ele se confirmar, nós temos alvo aí em R$21 para Klabin, mas o primeiro alvo a gente está em 24 aqui, né? Mas eu acho difícil
essa ação perder essa zona de suporte aqui, porque é o preço médio dos grandes players, né? E Klabin a gente sabe aí é uma empresa bem fundamentada, é uma empresa forte, onde os grandes players gostam de fazer dinheiro nessa ação, né? Então eu acho muito difícil ela perder esse suporte aqui de R$23. Porém tá aí, né? A análise está feita. Vamos esperar que ela encontrou um fundo para a gente talvez estar entrando no movimento de compra. Vamos dar mais uma olhadinha aqui no diário. No diário, se a gente fosse fazer uma projeção de preço, só para a gente ver se ela alcançou algum alvo, qual alvo ela chegou a pegar, né? Eu projetaria o último movimento de alta para baixo, né? Que seria que ela realmente chegou num alvo, onde ela encontrou o suporte duplo. Você vê que interessante, né? Eu tracei o alvo aqui agora e ela encontrou esse suporte duplo. Esse alvo aqui também nada mais é do que um pivô, pessoal. Foi um pivô formado abaixo da média de 20. A gente vê aqui que fez um movimento de baixa, um movimento de alta, e ele perdeu o pivô. E a gente vê que ele fez o pullback pré-rompimento do pivô. Então a venda de Klabin, ela se dava aqui, né? A venda de Klabin dava-se e confirmava-se aqui. Quem foi atento para esse preço conseguiu pegar aí 7% de baixa em Klabin. Então é muito nítido a análise técnica para essa ação, né? A ação é bacana por conta disso. SUSB, pessoal, assim como Klabin, ela fez um movimento muito forte de baixo, né? Foi uma pernada bem comprida mesmo, né? Isso aqui seria considerado um canal de correções curtas e rasas, né? Então, um canal difícil de se pegar movimentos, né? Mas quem teve atento aí conseguiu pegar uma venda muito boa, principalmente por conta desse movimento de baixo, né? A gente vê uma última pernada, uma tentativa de retomada de alta, a falha, uma nova tentativa muito fraca, a falha, né? E aqui a formação do pivô de baixo, confirmada na perca depois da perca da 20 com o pullback, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, o que foi o alvo de SUSB e o que a gente pode esperar dessa ação, né? O certo era medir aqui a última perna, ele já deu o alvo, né? O que a gente faz aqui é lançar um movimento maior de baixo aqui, então, que seria essa pernada toda aqui de alta, toda essa pernada aqui, né? Que daria alvo muito mais abaixo, em 49,93, né? Nós vemos que ele perdeu aqui a média de 200, retornou para fazer o pullback, voltou a perder fazer mais um movimento de baixo, né? Nós podemos reparar também, indo para o semanal, que essa ação está num topo de canal, pessoal. Então ela está num lugar aqui que realmente é muito perigoso, ela rompeu esse topo do canal e não conseguiu dar sequência no movimento de alta. Aqui foi o topo pré-Covid, a gente vê o grande movimento de baixa, depois um movimento muito forte de alta, retomando aqui em V realmente, né? E esse movimento a gente poderia calcular aqui como uma onda 1, uma onda 2 complexa e uma onda 3. Talvez a gente esteja chegando aqui numa onda 4, que seria um A, B, C. Então, realmente esse desenho aqui ele parece muito lógico, até a gente olhando pelo gráfico semanal, ele chegou na média de 50, né? Então, convém que essa ação ela faça um repique aqui, né, nessa tendência secundária aqui, né? Vamos voltar aqui para o diário para a gente ver o que a gente pode acontecer. A gente vê que tem uma briga compradora aqui muito forte. Então pode ser que a gente saia desse canal de correções curtas e rasas e venha fazer agora uma correção um pouco mais profunda e complexa, né? Quem sabe a gente consegue ver esse tipo de movimento aqui em SUSB para ela vir buscar o fim desse movimento de baixo aqui nesse alvo de 50 reais, certo? É bem provável que isso aconteça. Para quem quer se posicionar ou está posicionado nessa ação, esse é a leitura que essa ação, esse preço nos apresenta nesse momento. Só em Nepar, eu cheguei a cantar um movimento muito bom de Nepar, ela chegou a dar aqui R$10 de alta, né? Aqui foi onde eu indiquei a entrada. Eu indiquei a entrada aqui e ela chegou a dar aí pra gente 22% de alta e depois devolveu tudo. Por isso que a gente tem que vir trabalhar com os stopzinhos bem curtos, né? Dependendo da ação. Vamos ver o que Nepar, a ação do preço, está contando aqui pra gente.
Pelo gráfico semanal nós vemos que essa ação ela subiu muito forte também, né? Foi o topo Covid, ela teve uma queda muito pouca, né? Uma queda bem lateral, na verdade, né? No final de 2020 ela teve essa alta violenta aqui, que foi a volta em V do Ibovespa, né? Ela fez essa alta violenta aqui, que seria, vamos dizer, uma onda 1, uma onda 2. Será que é uma possível onda 3? Se for uma onda 3, a gente ainda está na metade do caminho, ela ainda não se formou, né? O que nós podemos ver aqui que foi uma deriva a favor da tendência. Eu estava esperando uma quebra de movimento, estava esperando uma quebra de movimento para cima nessa ação, mas ela fez o movimento para baixo, né? Aproveitando o movimento de baixo do Ibovespa, e a gente vê que todas as médias estão bem alinhadas, né? Porém um pouco esticada aqui da média de 200. O saldo de volume dessa ação, até o dia da compra, ele era um saldo que estava vindo muito forte, né? Esse saldo de volume ele quebrou realmente aqui na semana da queda. A gente vê que ele se apoiou aqui na média de 50 no gráfico diário, né? No gráfico semanal ele não fechou acima da 9, no gráfico semanal é apenas uma correção saudável. O que a gente pode esperar aqui para o gráfico diário? Um repique. Ele perdeu a média de 20, então a gente pode esperar um repique comprador aqui, no mínimo para esses 2 dias. Se vai voltar a subir agora de imediato, não sei dizer. Acho possível, mas o ideal é que ele rompa essa média de 20 aqui. O saldo de volume apresenta força aí para a gente, para dar uma confirmação aí nesse movimento, viu? Beleza, pessoal, o Embraer aqui é uma ação que me pegou de surpresa esses últimos dias, com esse gapão de alta que ela fez. Nós vemos aqui no semanal o topo pré-Covid, né? E nós vemos que ela vem com um volume muito forte, que rompeu toda essa lateralização, o topo pré-Covid, né? Foi uma ação onde o dinheiro esperto fez bastante dinheiro aqui, né? Se a gente for entender esse movimento aqui como uma onda 1, nós temos aqui uma onda 2 e aqui uma onda 3, né? Então, provavelmente a gente estaria entrando aqui numa onda mais complexa, que seria uma onda 4, para possivelmente a gente estar vindo com uma onda 5, né? Então, vamos ficar bem atento com essa ação aqui agora, porque ela pode estar entrando com uma lateralização mais profunda, né? Ela pode estar fazendo um pullback mais profundo. E pelo gráfico semanal a gente vê que ela esticou muito, até mesmo da média de 9. E normalmente, quando eu já venho falando, quem acompanha os vídeos aí, quando a gente vê uma barra muito forte dessa aqui, a gente espera o quê? A gente espera barras laterais, barras pequenas, né? Normalmente são doji, são spin tops, né? E já olhando pelo ponto de vista do gráfico diário, essa ação realmente ela necessita de uma correção. Nós vemos que ela está muito esticada da média de 200, né? Apesar de todas as médias estarem em lateral, ela vem esse movimento que a Embraer vem fazendo é um movimento, é um canal de correções curtas e rasas, né? Olhando pelo ponto de vista do semanal. E pelo prolongamento que esse canal vem, né, a gente vê que as médias elas vêm acompanhando bem de perto o movimento, elas não esticam, o movimento dificilmente ele fica distante das médias. Então isso aqui é uma super trend, é uma super tendência, né? Eu acredito que a Embraer ela necessita de uma correção um pouco mais profunda, talvez para segunda-feira a gente veja um repiquezinho aí, porque ele descansou aqui em cima da média de 9, talvez ele venha buscar aqui o fundo de canal, a média de 20, de 50, quem sabe uma correção mais profunda do que essa, né? Não é nada garantido. Para a gente entrar nesse preço aqui, para a gente entrar em Embraer, a gente precisa de uma correção, né? Aqui olhando para o gráfico semanal, a gente vê que é um canal de correções curtas e rasas, né? Então nada de novo para Embraer, aparentando aqui um movimento de venda para a gente, né? Pelo menos a um curto prazo. A gente vê que ela fez um topo mais alto, porém se a gente for olhar aqui pelo OBV, nós vemos que o OBV ele entregou um topo mais baixo, né? Então a gente vê uma divergência de topo nessa ação. Vamos olhar aqui numa visão mais prolongada. Essa ação ela vem num canal de alta, né? E ela está aqui na linha de retorno desse canal de alta, mas a linha central de retorno desse canal, né? Ela rompeu com muita facilidade
essa resistência, que ela deve vir lá do topo pré-Covid, né? Não, é uma resistência muito mais antiga, né? O topo pré-Covid é aqui, essa resistência é muito mais antiga. Vamos fazer umas projeção aqui para a gente ver que alvo que ela tá, o que ela pretende estar fazendo esse preço. Se a gente projetar a última perna de baixo para cima, ela alcançou o último alvo de Fibonacci aqui, que é acima desse topo, né? Então, pode ser que essa ação venha necessitar de uma correção mais profunda agora, né? Veja como esse alvo bate direitinho com aquela última resistência, hein, pessoal? Interessante. Vamos projetar o movimento da bandeira alternado. Olha como o movimento da bandeira alternada ela também alcançou o alvo aqui. Então, assim, tudo indica, pessoal, que Kepler ela dificilmente vai dar continuidade nesse movimento aqui por agora. Para o semanal, ela está numa correção lateral apenas, né? Descansando em cima da média de 9. O gráfico diário, é bem possível ela vir fazer uma correção mais profunda, porque ela perdeu a média de 20. Então aquele movimentinho que a gente acabou de olhar em outras ações, né, movimento mais baixo, perdeu a média de 20, a gente pode esperar um repiquezinho aqui para ela vir poder perder esse fundo. A gente pode estar vendo aqui um topo duplo, pessoal, e com confirmação de divergência. Né, divergência no OBV e consequentemente a gente vai ter divergência naqueles outros indicadores que eu não vou olhar aqui agora, que eu quero agilizar. A média de 50 que ela está segurando. Por enquanto nós estamos vendo um topo duplo, mas também a gente pode presenciar aqui, quem sabe, de qualquer forma pode vir a se tornar um ombro cabeça ombro, né, também. Se ela fizer esse repique que eu estou cantando aqui, ela pode vir tornar um ombro cabeça ombro. Não é hora de venda, é hora de aguardar e ver um possível movimento de venda, né? Também não tem nada autorizado agora para essa ação. Aéreo, pessoal. Vamos ver como está a situação dessa ação aqui. É uma ação nova na bolsa, né? A gente vê que ela fez um forte movimento de baixo desde o seu IPO. Vamos olhar aqui pela visão do diário mesmo, semanal não tem muito para contar para a gente. Pela visão do gráfico diário, uma formação de pivô, né? Rompeu o pivô e não foi? Não, não foi. O que ele não pode é perder esse topo aqui, ó. A média desse topo aqui ele não pode perder. Se a partir daqui, que é a média de 9, ele já segurou na média de 9, a 20 está vindo aqui por cima, ele voltar a fazer esse movimento, a gente pode projetar esse último movimento de baixo aqui para cima. Nós já atingimos o primeiro alvo, o segundo alvo, então a gente tem alvo lá em 11,78. E que seria também o alvo do último topo aqui, né, pessoal? Então, para Kepler, para Aeres, a gente tem um possível movimento de alta aí. Quem sabe, né? Vamos esperar aí para a entrada de segunda-feira, que eu acredito que segunda-feira já vai iniciar aí com um movimento de alta, porque segurou aqui na média de 9 e a 20 está bem próximo. Então é uma ação promissora aí, pessoal. Compensa deixar essa ação aí no radar, para a gente, quem sabe, tá pegando um movimento de alta aí nessa ação, hein? Bem interessante. É uma ação que eu não estava acompanhando muito, mas eu vou colocar ela aqui no radar também. Eneva. Vemos que essa ação aqui também, ela tá num canal de correção, estreita aqui pela visão do semanal, né? Esse é o topo Covid e depois ela veio dando sequência no movimento de alta, né? É uma ação que está trabalhando acima da média de 20, porém a média de 9 está vindo por baixo. Para essa ação andar é necessário que a média de 9 passe por cima aqui. Provavelmente isso aconteça dependendo de como vai ser a abertura da segunda-feira. Vemos aqui que ela fez um movimento de baixo que se exauriu aqui na média de 200. O OBV dessa ação não está muito forte, é uma ação que a gente tem dado um certo acompanhamento para ela aí. Vemos que esse topo que ela formou aqui agora foi um topo mais frágil que o topo anterior, né? Até os preços também não deram muito indicativo de querer subir forte. É uma ação que compensa a gente acompanhar e ver um futuro movimento para ela, mas para hoje nós não temos nada para essa ação não.